Alguns minutos aqui de conversa. E aí nós queremos interagir com vocês que estão aqui nos assistindo. Hoje a palavra foi bem forte, né? Eu creio que falou muito bem no seu coração. E aí eu já estou aqui com o celular na mão e já pronta aqui para receber os comentários, para receber as mensagens e tirar qualquer dúvida do seu coração com relação a tudo que foi falado e que foi ministrado aqui nessa noite. Nós falamos sobre um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, né? E eu queria perguntar aqui aos convidados aqui da noite, que vocês pudessem expor um pouco sobre essa família. Acho que já Augusto tem alguma coisa para iniciar e depois então o pastor Ezi continua com a nossa conversa. Gente, está aqui do meu lado Jasso Augusto, que é um servo do Senhor, meu filho, não espiritual só, meu filho espiritual, mas meu filho biológico, viu, minha gente? Meu filho mais velho, e ele vai estar aqui também conversando com a gente. E ao meu lado também está o pastor Ezi George, que também faz parte aqui da nossa igreja, que vai estar fazendo todas as colocações necessárias durante a nossa conversa aqui nessa noite. Então, existiam na tribo de Levi, a gente sabe que Israel era dividido em várias tribos e dentre elas existia a tribo de Levi, que era especificamente dedicada ao serviço do templo, à adoração e a tudo que envolvia ali o tabernáculo. E então, várias vezes no Pentateuco e no livro de Josué, a gente vê a expressão, e os levitas não tinham terra, mas o Senhor, o sacerdócio ao Senhor era a sua herança. E dentro dessa tribo existiam 3 clãs. E dentre eles, os coraitas, que agora Ezi vai falar um pouco sobre eles. Bom, boa noite a todos e a todas. O Jasso já fez uma excelente introdução, já situou a família de Corá. E eles eram músicos no templo. Eram adoradores, pessoas responsáveis por todo o serviço. Mas eram pessoas também que tinham uma outra missão. A missão era compor, mas a missão também era ensinar. E eles ensinavam a partir da poesia que produziam, mas também eram encarregados de transmitir todos os decretos de Deus, ou todos os princípios de Deus, que foram revelados e sintetizados naquilo que a tradição judaica e a própria tradição cristã também entende como sendo os 10 mandamentos. E na compreensão dos filhos de Corá, a consciência mais marcante é de que Deus é o único Senhor. É de que Deus é, na verdade, o único Deus. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra, mas Ele é também o Senhor da história. E que por ser o Senhor da história, é aquele que se revela em todos os momentos. Como foi bem colocado pela pastora Andréa na sua exposição, é o Deus que se revela em todos os cenários. Se revela em cenários de lutas, em cenários de desesperos, em cenários de angústias, e a todo tempo se mostra como sendo o Deus da providência, ou Deus que tem a capacidade de criar, sustentar e governar todas as coisas que Ele criou. Nesse caso, os filhos de Corá são poetas, mas também são professores e ministros na casa de Deus. Exatamente. E tem uma pergunta aqui, que a gente já ia também tocar nesse assunto, eu já ia passar para vocês também, porque hoje quem responde são vocês, eu só estou aqui intermediando. E a pergunta é assim: a respeito da família de Corá, eles não foram engolidos pela terra por desobediência? Bom, é lógico que a história de Israel, ela está marcada por altos e baixos. E uma porção dos filhos de Israel, essa porção se rebelou contra Moisés, e mais especificamente sobre a vontade de Deus, ou contra a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz de que uma parte desse povo foi engolida, não é, pela terra. A terra os tragou. Mas não somente pessoas da tribo de Levi foram tragadas, outras pessoas também foram engolidas. E isso como sinal de juízo, mas também como sinal de zelo com relação à preservação dos princípios que ele havia instituído. Nesse cenário, ou nesse episódio, não é, que está registrado no Pentateuco, não foram todos engolidos, mas apenas alguns, e aqueles que se rebelaram. É de um jeito que, se você prestar atenção na construção do livro dos Salmos, você verá que o livro dos Salmos, ele está dividido em 5 outros livros. E é dessa maneira que a poesia hebraica divide o livro dos Salmos.
Os filhos de Corá são responsáveis pela produção dos salmos do segundo livro. E eles continuam fazendo parte da história, porque aqueles que se mantiveram fiéis a Deus continuaram louvando, bendizendo e testemunhando os feitos de Deus através de sua poesia. Sabe, minha gente, o que é que a gente pode observar aqui? É que mesmo que um antecedente tenha falhado, tenha errado, e a gente vê que Corá, né, falhou por desobedecer e não atender aos comandos de Moisés, né, da liderança, e de Arão, foram, minha gente, olha que grave, eles não atenderam a liderança, foram engolidos pela terra, a autoridade que Deus constituiu sobre a vida deles. Então é grave, viu? Por favor, olhem, se alertem. Mas, mesmo Corá, né, tendo cometido essa falha, cometido essa atitude de desobediência, mesmo assim, não foi um impedimento para que a missão que Deus reservou, para que essa família realizasse durante o decorrer da história, fosse tolhida, né? Mas pelo contrário, a gente vê que a missão continuou, porque nós estamos falando no Deus que restaura, né? No Deus que refaz. Mesmo que nós tenhamos como origem pais ou uma família disfuncional, desequilibrada, ou que vem de qualquer tipo de transtorno, não é pretexto para que a gente possa absorver essa realidade e aplicar na nossa vida, porque nós estamos falando de um Deus que refaz, né, Jason? Com certeza. E como a mamãe disse aqui, mesmo que seu pai ou sua mãe tenham errado, Deus tem o poder de restaurar a sua família, restaurar a sua casa através da sua vida e trazer restauração em todo o ambiente. E a gente tem como exemplo também Raabe, que era uma prostituta, que era uma pecadora, mas Deus restaurou aquela história, ela reconheceu o Senhor como o único Salvador e ela apareceu na linhagem, ela é um antecedente de Jesus. Então a gente vê nisso o poder restaurador de Deus, tanto em Davi também, um grande homem de Deus que cometeu grandes erros, mas mesmo assim sua maior vontade ele está na presença do Senhor, e o Senhor trouxe restauração para aquela vida. E em toda a Bíblia a gente vê a história de restauração de famílias e de vidas, porque o Evangelho é sobre isso, é sobre a morte do eu antigo e a vida do novo eu. Uau, isso aí, Jason, muito bem. Não é? Poderia dizer o seguinte, é que um acontecimento restrito, pontual, nunca vai determinar o todo de uma história. Um povo pode errar num determinado tempo, mas a graça de Deus é sempre capaz de recolocar esse povo no caminho da sua vontade. Uma pessoa pode falhar num determinado momento da vida, mas esse erro não deve necessariamente se constituir para ele ou para ela numa sentença histórica ou numa sentença existencial. Como bem disse o Jason, o Evangelho não trata sobre a história de pessoas perfeitas que venceram. O Evangelho trata a respeito da história de pessoas que fracassaram e que foram levantadas pela graça de Deus. Essa é a história do Evangelho. O Evangelho que levanta o caído, anima o triste, renova o cansado e nos coloca na perspectiva de uma vida em promessa. Essa trajetória é toda a linha do Antigo Testamento e é também toda a linha do Novo Testamento. Só para fechar essa partezinha, eu diria que a melhor síntese dessa manifestação da graça de Deus nas histórias dos homens e das mulheres que em algum momento falharam, está ali justamente no livro de Hebreus capítulo 11. O que é que nós temos em Hebreus capítulo 11? Nós não encontramos ali a galeria dos heróis, dos invencíveis. O que nós encontramos ali é a galeria das pessoas que foram redimidas, que foram restauradas, que foram transformadas por Deus. Não é a galeria das pessoas que venceram por si mesmas, nem também daqueles que caindo se levantaram a partir de suas próprias forças, mas é a galeria daqueles que conseguiram, mesmo em meio às quedas, se levantarem na força do poder de Deus e crerem, não é? Que a graça de Deus é esse fator que faz com que voemos e alcancemos níveis mais altos. Amém. É o Evangelho da transformação, né? A gente pode assim até conceituar. Tem uma pergunta aqui que faz assim, que indaga por que no Salmo, nesse Salmo inclusive que a gente leu,
né, a referência às questões naturais, como a terra se transtorne, montes se abalem, águas tumultuem e espumejem, montes se estremeçam. Isso é maravilhoso. A pergunta é excelente. De Gênesis a Apocalipse, Deus é sempre apresentado como sendo o Senhor de toda a terra e de todo o céu. E essa ideia, ela marca um princípio de totalidade. O que essa expressão quer nos dizer é que Deus é Senhor sobre o planeta, mas Deus também é Senhor acima do cosmos. E se você fizer uma leitura por dentro de toda a teologia da criação e da redenção de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a terra testemunha os feitos de Deus na criação, assim como os céus. Depois a terra testemunha os feitos de Deus na morte e também na ressurreição de Cristo. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar a terra também testemunhando o arrebatamento e a redenção dos filhos de Deus. A Bíblia nos diz, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 em diante, de que a terra e os céus são testemunhas da história de Deus no cosmos. É esse Deus que é um ser que governa sobre tudo que Ele criou, mas também governa para além da sua própria criação. É por isso que o Salmo resgata a ideia de um Deus que é Deus sobre a terra, mas também de um Deus que é Senhor sobre o céu, porque esse Deus é um ser planetário, mas é também um ser cósmico, não é? Que está sentado num alto e sublime trono, cujas expressões querem simplesmente dizer para nós, é de que Deus é Senhor sobre tudo e é Senhor sobre todos. Como eu gosto sempre de dizer, eu posso assim reafirmar, de que debaixo dos céus e em cima da terra não há Deus como o nosso Senhor, mas também não há Senhor como o nosso Deus. É isso que o Salmo quer dizer, é que o governo de Deus é planetário, é cósmico, é total e é também eterno. E o lindo é que mesmo diante dos fenômenos, aliás, mesmo não, é diante dos fenômenos naturais que nós podemos contemplar o sobrenatural de Deus. Porque só assim a gente pode identificar e a gente pode perceber a ação de um Deus que age além e acima da própria natureza e do próprio ordinário da criação, né? Eu acho que com isso, com a sua fala, pastora, a gente consegue restituir uma compreensão básica. É de que para Deus não existem dois mundos, como a maioria de nós costuma fazer. A diferença entre o mundo material e o suposto mundo espiritual. Na compreensão do salmista, só existe um mundo, que é o mundo de Deus, porque Ele é onipresente e está em todos os lugares e em todas as dimensões da realidade. Nesse caso, o Salmo nos ajuda no processo de unificação dos dois mundos e coloca Deus como centro e o fazedor de todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Jasso? Toda a natureza remete à glória de Deus. Como a mãe falou, né, nos fenômenos naturais, a gente pode ver a glória de Deus sendo revelada. E tantos exemplos, como quando Deus se apresentou ao povo no Monte Sinai, e havia raios, havia trovões, ou então a sarça ardente pegando fogo. Em vários fenômenos naturais, nós podemos remeter à glória e à soberania de Deus. Amém. Bom, tem uma pergunta aqui de Sheila que diz assim: o Covid-19 faz parte dos sinais? Veja uma manifestação da natureza nisso. Ou é viagem minha? Bom, depende do seu olhar. Eu diria assim, depende da sua visão de mundo. Quando você pergunta sobre se o Covid-19 faz parte ou não, eu diria que a pergunta ela pode ser refeita em uma outra perspectiva. E aí eu tento responder com uma outra pergunta, ressaltando assim: será que existe alguma coisa que acontece no mundo que possa acontecer fora da soberania de Deus? Aí isso nos coloca diante de uma questão importante. Inclusive foi aquela mensagem do domingo, né? Que a gente fala que Deus, quando se dirige a Nabucodonosor como meu servo, né, um rei tão ímpio e tão cruel, ele está dizendo assim que todas as coisas estão submetidas a mim, né? Perfeito. Eu ia justamente resgatar essa ideia do sermão do domingo. Porque se a resposta for sim, de que existem coisas que acontecem fora do plano da soberania de Deus, então na verdade o que nós estamos fazendo é negando a soberania de Deus.
E que se negarmos a soberania de Deus, estamos fazendo algo mais grave ainda. Estamos dizendo que Deus não é Deus. Por outro lado, se nós afirmarmos que tudo que acontece dentro do plano do sim e do não de Deus, ou seja, do controle e da permissão de Deus, nós também podemos a partir daí crermos, não é? De que, conquanto fatos como esse não consigam encontrar em nós respostas objetivas, a verdade é que podemos crer, como bem afirmou o apóstolo Paulo, de que todas as coisas, inclusive aquelas que nós achamos que não, elas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendo também que toda essa circunstância que nós estamos vivendo, eu não deixo de ver, né, e de enxergar como uma forma de Deus para a humanidade. Eu vejo como um grito do céu, para que as pessoas, elas vivam um momento de stop, né, da sua vida pessoal, porque, irmãos, minha gente, todo mundo hoje funciona, o combustível da vida das pessoas são as conquistas, são as realizações pessoais, e Deus hoje na humanidade é apenas um detalhe, né? É apenas ocupa uma posição de segundo plano. E diante de toda essa correria, né, do universo, ou essa correria cósmica, de repente Deus dá um grito do céu, manda todo mundo parar, para que todo mundo saiba, toda língua, porque imagine, e ontem eu estava conversando com o pastor Ezi, a gente estava exatamente trocando as ideias, de que essa crise é a maior do mundo globalizado. Então, Deus, de alguma forma, está querendo nos ensinar com isso. Ensinar a quem? Toda língua, povo e nação, porque é algo que está atingindo toda a humanidade. Língua, povo e nação, de que Ele é Deus e de que não há outro além dele, né, Jason? Exatamente, e como nós sabemos, todos esses males que a gente enfrenta hoje vieram de um lugar que foi Adão e Eva quando pecaram primeiramente. Então tudo isso, a fome, tudo isso de ruim que a gente vive hoje, desencadeou desse pecado. Mas nisso, Deus está na soberania, está no controle. E eu estava conversando com uma amiga uma vez, ela disse, já só até o que dá errado, até o errado, Deus converte em certo. E é isso, diante dessa coisa tão terrível, diante dessa coisa tão ruim, a gente pode aprender de Deus coisas corretas, coisas que podem nos edificar. E você aí em casa com sua família, não deixe de ter um tempo com sua família, não deixe de ficar com seu filho, com seu irmão. Eu e meu irmão, tá direto se vendo, né? Tá quase enjoando da cara um do outro. Mas não deixe de desfrutar desse tempo de uma maneira boa também. Não fique só olhando para as más notícias, mas procure ter um tempo com Deus, procure ter um tempo frutífero e otimize seu tempo. Não ficar só nas besteiras, não ficar só no... Você que é adolescente jogando, assistindo série. Hoje já comecei a nova rotina. Hoje passei a tarde estudando, não foi? Verdade. E ainda teve um momento de adoração lá na hora do almoço. Juntou ele, Ninha, que mora comigo há 18 anos, Geimima, que é minha filha do coração, e irmão Vitor, começaram a cantar a música do manto e o negócio foi forte. Mas é isso, pode... Eu acho que é o seguinte, né? As falas, elas nos provocam uma reflexão importantíssima. Olha, você que fez a pergunta e tantos outros que estão do outro lado, ao invés de nós ficarmos gastando tanta energia em busca de explicarmos o inexplicável e ficarmos nos debatendo nesse conflito pequeno de causa e efeito, porque ao invés de perguntarmos sobre se isso tem origem em Deus ou fora de Deus, a gente não pergunta assim, o que é que isso pode me ensinar? O Jasso já deu dicas sobre como essa experiência de estar em quarentena tem contribuído para a relação dele com seu irmão, para a relação dos estudos. E eu acho que esse é o momento que, ao invés de ficarmos presos às especulações pequenas, pararmos para ressignificar aqui os nossos processos de interpretação, de compreensão e de cooptação da nossa própria maneira de viver. Então, ao invés de ficarmos lutando nessa briguinha entre causa e efeito, por que não perguntarmos assim, o que é que eu posso aprender com isso e em que essa experiência de quarentena pode promover em mim um processo de maturidade espiritual?
talvez essa provocação nos ajude, não é, a fazermos desse momento um momento pedagógico, um momento movido por um princípio formativo e que nos coloque para além das nossas mediocridades, das nossas coisas pequenas e também dos nossos imediatismos. Talvez seja uma proposta. Inclusive, eu quero fazer mais uma vez um alerta que eu fiz domingo, mas eu vou reforçar com relação às informações, às profecias e tantas outras publicações que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Muito cuidado no que você escuta, muito cuidado no que você lê e muito cuidado no que se expõe através de palavras que são ditas proféticas, né? Eu acho que a melhor resposta para as nossas indagações a gente pode encontrar na Bíblia, que é a autoridade máxima sobre nossas vidas. Eu escutei um absurdo de uma igreja relevante nessa semana, de que Deus não tinha nada a ver com tudo isso que estava acontecendo no mundo, e culpando e transferindo a culpa para o pecado do homem. Sim, mas acima de tudo, Deus, Ele é soberano, né? Então, a gente até vinha conversando sobre isso, e é um absurdo esse tipo de informação, e o alerta é justamente para que você tome muito cuidado no que você escuta, no que você tem lido, para que não possa comprometer nem a sua fé e nem aquilo que é ensinado na igreja que você faz parte e pela pastora e autoridade espiritual sobre sua vida. Eu acho que o Salmo, que a pastora expôs hoje também, nos coloca duas opções: a de pensarmos o mundo do caos sem Deus, e a de pensarmos o mundo do caos a partir da realidade de Deus. Depois do que ouvimos, eu prefiro optar em pensar o mundo na perspectiva de Deus. Aí tudo para mim faz sentido, como também tudo para mim, até mesmo aquilo que concorre contra, acaba se transformando em mero pressuposto e mecanismo de possibilidade. Eu prefiro olhar para o mundo nessa perspectiva, na perspectiva do olhar de um ser transcendente, do olhar do ser divino, que está presente em todos os cenários, inclusive em cenários caóticos e precários, como esse que nós estamos vivenciando. E isso nos lembra a história de Jó, né? Que estava tudo certo lá, mas de repente tudo deu errado, tudo virou caos. E eu estava lembrando agora, a mulher dele chegou para ele: cara, esquece isso, abandona esse Deus, abandona, amaldiçoa esse Deus e para com esse sofrimento. Mas Jó, mesmo em todo aquele caos, mesmo em todo aquele sofrimento, ele não deixou de ser fiel a Deus e continuou sendo fiel àquele que podia resolver e solucionar todos os seus problemas. Isso aí. A pergunta é que se os filhos de Corá escreveram só esse salmo. E eu já vou adiantar essa resposta, porque é mais teórica, para a gente ir para as outras perguntas. Não, ele escreveu os salmos 42 ao 49, escreveu o salmo 84, 85, 87 e 88. Então, tem outros salmos em que esses levitas também escreveram. A outra pergunta é: você não acredita que haverá coisas maiores daqui para frente? Olha, não precisa ser profeta para dizer que sim. Basta você perguntar sobre como o homem tem tratado as questões da natureza. Me parece que essa é uma questão óbvia, porque a nossa relação com o planeta tem sido uma relação de puro boicote. Paulo nos diz de que o planeta, por causa do comportamento pouco proativo do homem, ele tem sofrido angústias e dores sem fim. E olhando para os nossos cenários e para tudo que nós estamos vivenciando, a maneira como o homem contemporâneo tem vivido, ela tem sim incentivado processos ainda mais difíceis do ponto de vista da relação do homem com ele mesmo, da relação do homem com Deus, da relação do homem com o mundo e da relação do homem com a própria natureza. Nós precisamos compreender que a nossa leitura num contexto como esse precisa ser uma leitura de uma ótica macro. Precisamos ver as coisas de uma maneira abrangente. E olhe, antes mesmo, do coronavírus atormentar a nossa realidade, nós já vínhamos sofrendo com problemas naturais, com problemas da natureza, com problemas em todos os lugares do mundo. E a tendência, a partir de todo esse comportamento de autodestruição que o homem contemporâneo vem desenvolvendo, é que situações como essa tendam, a se reproduzir, ou até outras que nós nem imaginamos venham a acontecer. A nossa experiência na quarentena também precisa
nos parar para pensarmos um pouco na maneira como nós temos cuidado da nossa casa, da maneira como nós temos cuidado do nosso mundo e da maneira também como nós temos nos relacionado com a natureza. Eu coloco isso aqui, inclusive, para a chamada comunidade cristã, porque a comunidade cristã, ela costuma, em cenários assim, entregar o mundo ao mal. E é como se tudo caminhasse para um caos supremo e nada mais fizesse sentido algum. Essa não é a compreensão daquilo que nós vemos na Bíblia. A Bíblia nos diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. Isaías nos diz no capítulo 6 do seu livro que os céus revelam a glória de Deus. E a relação de Deus com a natureza não é uma relação de ódio, a relação de Deus com a natureza não é uma relação de juízo, a relação de Deus com a natureza é uma relação de revelação. É o Deus que mostra a sua face, é o Deus que revela os seus atributos e é o Deus também que se faz conhecido através de tudo que Ele criou. Então, sobre a sua pergunta, se coisas assim poderão continuar acontecendo, olha, se o homem não conseguir rever a sua maneira de habitar o planeta, é possível que sim. É possível que sim. E tem uma pergunta aqui feita por Vivi, a pastora Andréa. Ela pergunta assim: pastora Andréa ama a liberdade? Vivi, tu é o máximo, amo muito e amo tu também, mulher. Mas vamos lá continuar, que tem uma pergunta bem interessante aqui. E essa eu vou destinar aqui ao pastor Ezi. Deus redimiu a humanidade na era da graça, não é isso? Então, por que Ele ainda precisa fazer a obra do julgamento nos últimos dias? Essa é boa de responder, minha gente. Essa é simples, não é? A graça de Deus, a salvação, ela se dá em dois estados. Ela se dá enquanto ato e ela também se dá enquanto processo histórico. Do ponto de vista do ato, todos aqueles que creem na graça de Cristo estão salvos. É o que nos diz o texto clássico do Evangelho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que essa salvação que é ato, ela também é processo histórico, porque a Bíblia mesma fala a respeito de uma redenção enquanto consumação de toda essa obra, e que nos afeta em todos os sentidos. Nos afeta na nossa relação com o mundo, na nossa relação com o nosso próprio corpo e também na nossa própria relação espacial, já que a Bíblia propõe que do ponto de vista da consumação da redenção, os salvos estejam para sempre com Deus, aonde Ele habita em realidade inacessível. Isso é o Evangelho, não é? E nós ainda estamos naquela perspectiva do George Led, o estudioso, o teólogo, que traz a ideia de um reino do já ainda não. Então a gente está nesse processo de transição para que tudo seja consumado quando for completo na segunda vinda de Cristo. E aí tem uma outra pergunta aqui para o pastor Ezi também. Gostaria de saber qual deve ser o papel da igreja durante um momento como esse. Quem pergunta é Euler. Excelente pergunta, vou dividi-la com o Jasso. Ele já tem dado excelentes contribuições nessa direção. O papel da igreja numa época dessa é de um olhar de uma sabedoria espiritual. Ninguém numa época dessa pode ser mais chamado a discernir as questões do seu próprio tempo e da sua própria época do que a igreja. Já que é a igreja que diz que tem a revelação, e já também que é a igreja que afirma que se guia por uma direção do Espírito Santo. Então é preciso que a luz da revelação e o calor do Espírito Santo consigam assim dar ao homem a condição, dar à igreja a condição de se portar de maneira madura, eu diria com base na mensagem de hoje, de maneira confiante, mas também de maneira esperançosa. De maneira madura, a igreja, ao invés de ser a divulgadora do caos, ela acaba sendo, na verdade, a voz de um discernimento. Do ponto de vista da fé, ao invés de ser a voz do desespero, ela é, na verdade, aquela que convida a reflexão mais profunda. Mas do ponto de vista da esperança, ao invés de ficar aí reproduzindo estatísticas do terror, ela acaba sendo também essa instituição, essa agência que nos chama à elevação de um olhar que tem Deus como centro, fundamento e base de todas as coisas. Jason. Exatamente, é isso mesmo que Ezi acabou de falar. Em meio a todo esse caos, tem gente que só quer botar mais lenha na fogueira e mais lenha na fogueira, quando o mundo
está desesperado, o mundo está em crise. E a gente carrega a esperança para esse mundo, a gente carrega o agente transformador para esse mundo, que é Jesus, que é Deus. Então a igreja nesse momento deve se portar mais que nunca como aqueles que carregam a esperança, aqueles que carregam Jesus Cristo, a mensagem, as boas novas. Evangelho significa Amém. Boas novas. Glória E nós a Deus. carregamos essas boas notícias. Ei, Isso aí. tá complicado, tá no caos, mas coisas melhores estão por vir. Amém. Nós temos uma esperança de vida eterna, de dias melhores. E eu estava no YouTube esses dias e eu ouvi alguém falando que se o inimigo achava que essa estratégia de deixar as pessoas em casa ia enfraquecer as igrejas, ia derrotar as igrejas, ele estava totalmente errado, porque é isso que nós estamos desfrutando aqui, você na sua casa, nós aqui, e todos nós aqui conversando e crescendo e se edificando juntos no Senhor. Pois é, nós precisamos de uma igreja que exerça uma voz profética, mas uma voz profética inteligente, uma fé que consiga discernir caminhos, uma fé que consiga explicar realidades, uma fé que consiga apontar novos horizontes. É muito estranho olhar para uma igreja que tem anos ou quilômetros de estrada, mas que numa hora dessa se revela como uma igreja que tem centímetros de profundidade. E é interessante como em épocas mais favoráveis, a igreja canta, a igreja pula, a igreja vai para as ruas, a igreja enche os estádios de futebol e ginásios, mas quando chega num período mais duro, num período mais difícil, ao invés de fazermos como os filhos de Corá, nós nos deixamos sucumbir pela cultura do desespero, pela cultura do fracasso e pela cultura da desistência. A pergunta que se pode fazer nesse caso não é aonde está Deus, porque nós sabemos aonde Deus está. Deus continua sentado no trono e é Senhor da história. A pergunta que se faz numa hora dessa é se a fé da igreja é de fato fé verdadeira em Deus. E se é, aonde é que está Exatamente. a voz de um discernimento maduro, inteligente e espiritual? É o que Jó fez, né? Sim. Diante das perguntas ao Senhor, e a resposta foi: ei, peraí. A pergunta não é onde está Deus, não. A pergunta eu faço a você: onde era que você estava quando eu firmei os fundamentos da terra, né? Quando eu fiz os céus? Onde você estava? Quem é o Deus aqui? Sou eu, você é a criatura. Então, portanto, você se coloca e se põe no seu lugar, porque eu estou governando sobre todas as coisas. Acho massa essa resposta de Deus. E aí a pergunta seguinte ouvi falar que estaríamos vivendo a abertura dos selos. O que achas? Eu digo que essa resposta eu precisaria para ela pelo menos dos 40 minutos. Realmente, eu também, para responder, o negócio é longo. Primeiro porque é preciso situar os selos no livro de Apocalipse a partir dos seus 7 blocos. Não tenho tempo para isso. Ou nós não temos tempo para isso. Segundo, é que se nós formos olhar para esses 7 selos na perspectiva das correntes escatológicas, aí eu vou precisar de tempo para explicar cada uma delas. Como eu não tenho tempo nem para uma coisa nem para outra, eu prefiro convidar você para fazer a leitura do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que ao invés de tentar situar esses acontecimentos cronologicamente, nos chama a uma referência construtora de sentido. E aí é quando Jesus, olhando para esses cenários mais difíceis, que ele chamou de cenários dos últimos dias, ele nos chama a um olhar que nos remete a Deus e que nos coloca na direção daquilo que ele vem revelando ao longo de toda a pregação do reino. Então, olha Lucas 21 e tenta olhar para Lucas 21, não querendo situar uma data, não querendo situar um momento, mas querendo entender em que sentido acontecimentos como esse nos ajuda de fato, não é, a pensar a vida como Cristo desejou que nós pensássemos, ou seja, olhando para cima, acreditando que a cada dia a nossa redenção se aproxima. As perguntas escatológicas, elas continuam, e num contexto como esse, é bem comum que elas surjam e aconteçam, né? Aqui tem perguntando se, na verdade, isso tem relação com a grande tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação. Isso faz parte também de uma discussão que deve
e que exige um tempo para respostas, até para a gente apresentar as correntes escatológicas que trazem essa ideia de tribulação, que trazem a ideia de que não existe de arrebatamento, não arrebatamento. Então, tem todo um tempo aí que a gente vai estar fazendo algumas lives para estar discutindo isso São com 2 você mil e anos de conversando. discussão, né? 2.000 anos de discussão e aí Perfeito. não tem como a gente, em um momento... Agora eu acho, pastora, Jasso, que a gente pode também propor uma mudança na pergunta. Porque quem faz esse tipo de pergunta, consciente ou inconscientemente, está questionando assim: aonde é de fato que está a segurança da igreja? Se a pergunta é essa, ou se é isso que lhe move a essa pergunta, então eu diria o seguinte: que ao invés de você ficar preocupado para saber se a igreja está segura ou não, nisso você pode estar assim tranquilo, porque quem morreu pela igreja, quem redimiu a igreja, foi também quem a assegurou, e ele mesmo disse que estaria com ela todos os dias da sua vida. Aleluia. Que não somente estaria com ela todos os dias das nossas vidas, mas que seu Espírito também estaria conosco, não é? Nos conduzindo em todos os processos da história. E outra coisa Jasso. também que essas perguntas podem trazer no inconsciente ou no consciente é as pessoas se perguntando se Deus está perto de voltar ou não. Mas a gente tem que ter consciência que a Bíblia fala que ele virá como ladrão. E durante a noite ninguém espera, ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir. E basta a gente ficar preparado. Como aqui, o servo, tem a parábola de Jesus, o servo preparado, né? O servo que está ali ligado, esperando o mestre voltar. Ou a parábola das 10 virgens. As virgens que estão ligadas, esperando o noivo vir. E é isso, a nossa esperança é que ele vem. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vem. Amém. E temos que estar preparados. A vantagem de conversar com gente inteligente é essa: é que à medida em que as coisas vão sendo comentadas, as outras respostas também vêm. Aí o Jason coloca a questão sobre a volta de Cristo. A verdade é que Cristo volta todo dia. Para quem morre, Cristo já voltou. Amém. Glória a Deus. E aí a minha expectativa não deve ser com relação a uma partida coletiva, mas tem que ser, na verdade, a inquietação a partir de uma consciência pessoal. Porque não importa se eu vou de comboio ou se eu vou sozinho. O que vale mesmo é estar com o coração confirmado na graça de Deus. Glória a Deus. Pouco importa se eu vou morrer com o vírus do coronas, né, com o vírus do coronavírus, ou se eu vou morrer amanhã, vítima de um acidente de carro, ou quem sabe vitimado pela AIDS, ou de qualquer outro problema. A questão não é quando eu morro, ou como eu morro. A questão é se eu estou seguro em Cristo. E isso é a consciência que me comporta. É que para mim não importa se eu vou no comboio, no rebanho, ou se eu vou sozinho. A única certeza que eu tenho é que sozinho ou acompanhado, a gente chega pela graça de Deus. Chega, já respondeu a pergunta que está aqui. O irmão está perguntando se a salvação está garantida, porque os crentes estão com tanto medo de morrer nessa pandemia. Então, irmãos, a gente canta aqui sobre a esperança da glória, a gente canta para a nossa ida ao céu se abreviar, a gente canta para Jesus vir nos buscar, Maranata vem Jesus. Aí na hora do estreito, do risco da morte, fica todo mundo desesperado. Irmão, o que importa é essa segurança plena em Cristo Jesus, e que nosso lugar, lembre-se do texto, que Cristo já foi preparar morada, para mim e para você, nosso lugar lá já está garantido, seja por coronavírus, seja por qualquer outra atrocidade da vida, uma coisa é certa, nós vamos morar no céu, amém? E, pastor, inclusive tem gente aqui dizendo que para falar com você vai ser preciso de uma senha, e já quer logo se candidatar aqui a pegar essa senha, porque o negócio vai ser grande. E também, alguns irmãos colocando, e depois da sua resposta com relação à reação da igreja diante de todo esse contexto, né? O que eu vejo aqui na nossa igreja, na Igreja da Liberdade, é uma igreja fortalecida, é uma igreja vibrante, é uma igreja viva, mesmo espalhado nos lares, mas num espírito unificado, né, numa conexão estreita, e eu sei que assim nós vamos permanecer cada vez mais forte, cada vez mais crescente, e cada vez mais unidos na força, no amor e na graça do Senhor. A igreja tem 2 modos de ser. Ela pode ser do ponto de vista físico, estrutural, que é essa dimensão aqui, mas ela também pode ser enquanto corpo místico de Cristo. Enquanto corpo místico de Cristo,
A igreja, ela transcende a ideia de espaço, a ideia de tempo e a ideia de história. Ela está presente em todos os lugares, aonde quer que tenha alguém que tenha confessado Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu acho que o espírito da liberdade é esse, porque do contrário não seria liberdade, não é? E aí eu penso que a igreja, ela se conecta, ela interage o dia todo, a semana inteira, e reuniões como a de hoje, cultos como o de hoje, vem simplesmente para botar mais lenha nessa fogueira, para aquecer os corações e manter toda essa comunidade unida, já que esse é o espírito dessa igreja. Eu me lembrei agora, né, que desde o início da igreja a gente profetiza: nós somos os 300 de Gideão. A gente sempre profetizou isso: nós somos os 300 de Gideão, e chegou a hora... Corajosos! Exatamente, chegou a hora dos 300 de Gideão irem à guerra. E os 300 de Gideão são aqueles que não levam a boca até o lago, mas levam a água até a boca, atentos, que são corajosos, que não cedem à covardia e que vão em frente. Não importa o que vão enfrentar, mas sabendo que Deus está com eles. Valeu, Jason, Glória a é isso aí, Deus. muito bom. Aleluia! Esse é meu filho, minha gente! Maravilha, Esse, parabéns. aquele que foi gerado do meu É isso aí, ventre. Jason. Já chegou o fim do mundo? Que é o fim do mundo, pelo amor de Deus? Estão perguntando aqui, que é o fim do mundo. São perguntas que sempre trazem essa relação escatológica. A gente vai encerrar, porque os meninos já estão ali com o tempo esgotado, respondendo e comentando sobre essa história, dessa perspectiva de fim do mundo, para que depois a gente possa continuar. Aguarde nossas lives, vai vir cada live topástica aí, com bate-papo para mulher, com bate-papo para homem, bate-papo para adolescente, e todas as categorias vão ser assistidas, até momento fitness, né? E com tantas outras temas aí que a gente está separando, para que você possa estar ligadinha na gente, a gente ligadinho em vocês, porque nós somos assim, nós somos liberdade, nós somos livres para estar juntos, mesmo separados, estamos juntos. Eu acho que a igreja está se fortalecendo cada vez mais. Aí é quando eu vejo a voz de um discernimento espiritual, porque há quem se amedronte e acabe ficando assim, encolhido. Há comunidades que parecem que já não existem, não é? A liberdade vai numa outra direção, porque situações como essa, realidades como essa, nos convida, nos desafia justamente a isso, de manter os laços mesmo às distâncias. E aí é quando os laços se mostram verdadeiros, fortes, cheios de luzes, não é? Iluminados, promotores de vida, porque os laços, eles não são desfeitos pela distância. Aonde quer que estejamos, unidos em espírito, em verdade, movidos por uma fé, todos estão presentes ali. Esse é o espírito que Jesus quis deixar para os discípulos, quando João descreve o seu capítulo 16. Ele disse: eu vou, mas eu também estarei. Ele diz: a minha ausência é uma ausência presente, para que a presença de vocês aqui também um dia se torne presença lá. Ele disse: mas quando eu for, eu também continuo. E ele estava dizendo assim, é que o fato de estar lá não significa que eu deixei de estar aqui. E estando aqui com vocês, isso tem que ser motivo e causa para que vocês acreditem incondicionalmente que um dia também estarão lá. Esse é o espírito da pastora com os membros da liberdade. Ela está aqui, mas ela está lá, eles estão lá, mas estão aqui, e todos estão presentes na presença de Deus, onde quer que habitem, não é? Amém? Então fica ligado aí você, em todas as programações, porque a gente está preparando um negócio especial. Essas noites agora, quarta, quinta e sexta, você vai ter sua célula aí online, no Instagram, ou em ligação. Vai ser top, em nome de Jesus. Você adolescente, jovem, fica ligado que a gente está preparando uma surpresa muito top para vocês. E sábado, tamo junto, no Liberty, 8 horas, não perde. Isso aí, minha gente. Domingo temos celebração, culto online, sábado também. A gente vai estar passando todas essas informações. Siga as nossas redes sociais, @Igreja da Liberdade, Juventude Liberty. Juventude Liberty, e no YouTube também, Igreja da Liberdade. Se inscreve, bota o sininho lá, tem um sininho no seu celular que você é só apertar, que toda vez que a gente postar alguma coisa, já vai chegar uma notificação para você e você já fica ligado. Segue também o Instagram da Pastorinha, @PRA Andréa Machado. Sem I, viu? E sem acento, Andréa Machado. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. A gente vai estar junto novamente em breve. Fica aí ligadinho em todas as nossas redes, que você vai estar informado de todas as nossas programações. Amo vocês. Para fechar? Dá tchau aí, o povo. Bom, vou dar um tchau para todos vocês.
mas eu queria falar especialmente com você que não faz parte de nenhuma comunidade. De repente você que nunca leu nada da Bíblia, eu queria sugerir 2 leituras para você. A primeira leitura é a leitura dos Salmos. Leia os Salmos. Acho que a reflexão de hoje, a pregação nos convida a isso. Comece lendo os Salmos. São leituras existenciais, são salmos e expressões de esperança, de fé, de consolo, e são salmos assim terapêuticos, porque eles conseguem conectar a nossa alma com Deus e com aquilo que a vida tem em possibilidades. Mas uma outra sugestão de leitura que eu queria dar a você é: leia os Evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Tente conhecer um pouco a respeito de Cristo. Tente ler um pouco a respeito de Cristo. Tente pensar um pouco a respeito daquilo que Cristo falou, daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Ele pensa o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, o que é a vida eterna, o que é o amor, o que é a generosidade. Então visite esses 2 blocos ali dentro da Bíblia, e eu acredito que essas leituras serão para você núcleos de vida e de fortalecimento emocional, espiritual, biológico, fisiológico, enfim. Vai assim abençoar a sua vida em todos os sentidos. É um convite, uma proposta que eu deixo para você. Amém. Eu quero mandar um beijo aí para Sheila. Entendi demais a sua pergunta e as respostas são genéricas, eles não sabem nem quem é que está perguntando, não são direcionadas a pessoas específicas, mas quando se faz a pergunta, a gente faz uma aplicação geral para toda uma realidade social, cultural e relacional. Então, as respostas vão ser sempre respondidas para um contexto geral e nunca para quem, de fato, elaborou a pergunta, ok? Então, um beijo no coração. Mais uma vez, eu quero dizer que eu amo vocês. Foi muito bom estar aqui esse tempo com um número considerável de pessoas. E eu sei que logo, logo nós vamos estar juntos novamente. Deus abençoe e fica na paz.